Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 17. Tiago 1, de 12 a 17, assim diz o Senhor. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, temos visto desde o último domingo pela manhã que o tom que Tiago dá à sua epístola, e esse Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus, é apontar para os seus leitores a necessidade de perseverar na fé. Porque aquela igreja, ela estava em fuga, aquela igreja estava sendo ameaçada de morte. Então, era muito natural que muitos daqueles irmãos pensassem em desistir da caminhada. Muito semelhante ao que acontece ao autor aos Hebreus. Então, Tiago aponta que aquelas circunstâncias que eles estavam vivendo era uma provação. E o Deus que dá a fé é o Deus que prova a fé. Então, quem ilustra perfeitamente isso é Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. E observem que uma das maiores provas que Deus trouxe no Antigo Testamento, e eu até diria na Escritura como num todo, é justamente a prova de Abraão entregar Isaque como sacrifício. Então Deus deu a fé a Abraão, prometeu fazer dele uma grande nação, mas antes que isso ocorresse, Deus provou a fé de Abraão. Então, o mesmo Tiago apresenta aos seus leitores. Eles estavam sendo ameaçados de morte, eles estavam em fuga depois da morte de Estevão. No entanto, isso não significava um passo atrás, pelo contrário, essa aprovação era algo que o Senhor havia concedido para maturar a fé do seu povo. E dentro dessa realidade, Tiago então vai dizer que diante das provações devemos encará-las com alegria, diferentemente do senso comum, que diante das adversidades encara com murmuração. Nós devemos encarar com alegria, considerando que Deus está promovendo as nossas vidas o aperfeiçoamento da nossa fé, o crescimento na fé. Somado a isso, nós vimos também no último domingo, sobretudo no versículo 4, que a provação ela deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que falte nada. Ou seja, é o trabalhar dessa fé que nos leva à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. E agora então, mais à frente, Tiago vai falar sobre a necessidade de rogar sabedoria a Deus. Com que propósito? Com o propósito de aprender a lidar com as provações. Então a sabedoria ela é um elemento fundamental à vida daqueles que servem ao Senhor e que passarão por provações. Por isso que Tiago então estimula
a pedirmos ao Senhor sabedoria para que possamos lidar com as adversidades da vida, para que possamos lidar com a fé madura. Mas agora ele vai fazer uma diferença entre a provação e a tentação. É muito comum confundirmos uma coisa com outra. É muito comum, inclusive, fazermos de uma provação, uma tentação. É comum que isso também aconteça. Observem que depois de falar sobre provação, necessidade de sabedoria, agora então ele vai esclarecer quem é o promotor da provação, coisa que inclusive ele já fez anteriormente, o propósito da provação, mas ele vai divergir no que diz respeito à tentação, apontando também o seu agente, ou os seus agentes. Ele começa dizendo no verso 2, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado na provação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui nos cabe uma pergunta, pastor, Deus dará uma coroa da vida a quem superar pela fé uma provação? Bom, para receber a coroa da vida, precisa estar no fim da jornada, o que nos faz entender que Tiago não está apontando a provação como um evento isolado, ou 2, ou 3. O que Tiago está dizendo é que toda uma vida, toda uma jornada de vida, que vai sendo provada ao longo da caminhada, ao término dela está prometida a coroa da vida para aqueles que perseverarem até o fim. Ou seja, é a doutrina que nós conhecemos como perseverança dos santos. Então, os santos não ficarão pelo caminho, eles perseverarão na fé até o fim. E por que eles chegarão lá? É por mera força pessoal? Não. É porque o Deus que deu a fé os conduzirá nessa jornada até o fim. Então é inevitável que um eleito salvo não chegue ao fim da jornada e, consequentemente, celebre a coroa da eternidade. É inevitável. Mas observe que as palavras de Tiago deixam claro, que Tiago está falando de uma jornada, é uma vida toda de provação. Em outras palavras, a vida cristã, do momento que se encontra ou é encontrado por Cristo, até o último suspiro, viver-se-á em provação. A fé será provada e a fé, ela ganha robustez por meio da perseverança, por meio de olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Isso casa perfeitamente com o capítulo 12 de Hebreus, que eu tenho citado recorrentemente, porque o capítulo 12 de Hebreus, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto. A ideia de nos desvencilharmos de todo o peso, não é, do pecado, e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, e corrermos essa carreira que nos está proposta, a carreira da vida cristã. Então, ao término dela, depois de toda essa carreira percorrida, em perseverança e fé, receberemos finalmente do Senhor a coroa da vida, a eternidade. Vejam só, deixa eu deixar uma coisa clara, irmãos, para que a gente não pareça estar se contraditando. Você não vai receber a coroa da vida, porque quem pagou essa coroa foi a sua fé ou a sua perseverança, ou ambas juntas. Nem a fé, nem a perseverança pagam a vida eterna. Quem pagou a vida eterna foi o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que conquistou para nós a vida eterna. Ele pagou os nossos pecados. Então, quem pagou os nossos pecados foi Cristo. Quem conquistou para nós a eternidade foi o Senhor Jesus. Pastor, então por que ela está
ela está para aqueles que chegarem ao fim? Eu já respondi, porque inevitavelmente os eleitos na eternidade, predestinados para a salvação, salvos no tempo, inevitavelmente eles terão fé e perseverarão sendo conduzidos pelo próprio Deus até o fim da jornada. Então observem que a fé ou a perseverança na caminhada da vida cristã é uma consequência da salvação. Ela é uma consequência. E a glória, então, do final dessa jornada é a coroa da vida. É a coroa, é a eternidade na presença de Deus. Então, essa é a primeira coisa que precisamos pontuar no texto, irmãos. Segundo, verso de número 13 e 14. Aliás, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então observem que agora Tiago apresenta duas coisas. A primeira delas, ele aponta que Deus não é o autor ou promotor da tentação. E ele dá razão no verso de número 12. A segunda é que ele demonstra o passo a passo da queda. Qual o passo a passo da queda? Tiago vai demonstrar nos versículos que seguem. Verso de número 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tiago está dizendo, olha, não faça a afirmação de que você sofreu uma tentação da parte do Senhor. E ele vai dar razão. Ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então existem razões robustas que comprovam que o promotor da tentação não é o Senhor. Pastor, mas por que ele está falando de tentação? Porque ele veio falando sobre provação. Quem é o promotor da provação? Quem promove a provação na fé é o Senhor. É Ele quem prova a nossa fé. Mas não significa dizer que a tentação é promovida por Deus. O Senhor até permite em seus santos decretos que sejamos tentados, mas Ele não é o agente, Ele não é o promotor da tentação. Daí então Tiago vai advertir os seus leitores dizendo, ao serem tentados, não façam a afirmação que estão sendo tentados por Deus. E ele dá duas razões. Ele diz, primeiro, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. A segunda razão, Ele que não pode ser tentado pelo mal, Ele não tenta a ninguém. Então nós temos aqui, irmãos, uma separação entre a provação e a tentação. O agente primário da provação, o promotor da provação é o Senhor. E qual o propósito da provação? É a maturação da fé cristã. Quem é o agente na tentação? Nós temos três, são os nossos três inimigos. Há três personagens que agem para que sejamos tentados. Não concomitantemente, pode ser um, pode ser dois, pode ser os três juntos. O primeiro e menor agente da tentação é Satanás. Satanás, ele nos tenta, ou seja, ele tem como propósito de vida nos levar à queda. Então, o que aconteceu com Adão e Eva, nós temos ali uma figura categórica. O diabo, então, por meio de uma serpente, tenta Eva distorcendo as palavras do Senhor e Eva cai.
leva o seu marido à queda. E aí então nós temos toda a humanidade caída. O segundo, que age para que nós caiamos, porque o propósito da tentação é a queda. O propósito da tentação, diferentemente da provação, na provação nós temos como propósito, como agente, o Senhor. Como propósito, a maturação da fé. O aperfeiçoamento da fé para levar o caráter cristão, ou o caráter do cristão, à semelhança de Cristo. Ou seja, para santificar o cristão. Na tentação, nós temos como agente o diabo, ou o mundo, ou ainda a carne. Mas qual o propósito deles? Levar o cristão para distante da santidade. Se na provação a ideia é o aperfeiçoamento da fé, para santificar o cristão a ter um caráter semelhante ao do Senhor Jesus, na tentação nós temos o propósito, ou sofremos o propósito da queda para a não santificação, para o distanciamento de Deus. Mas eu dizia que o segundo agente é o mundo. O mundo também nos tenta. Capítulo 12, versículos 1 e 2 de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu que nós não devemos tomar a forma desse mundo, nós não devemos nos conformar, ou seja, o nosso pensamento não deve ser um pensamento mundano. A nossa mente, ela deve ser norteada pela verdade de Deus, mas não pela cultura mundana, não pela filosofia mundana. Lembrando a você que quando eu uso a palavra filosofia, não estou me referindo à ciência filosofia, mas estou me referindo à maneira de pensar do mundo. Então, nesse quesito, nós temos uma separação, uma ruptura com o mundo. O mundo é inimigo de Deus e nós também somos inimigos do mundo. E o terceiro agente, e o pior de todos, que inclusive é o que Tiago vai identificar aqui. O terceiro e o pior agente da tentação é a carne. Que Tiago aqui vai apontar que nós somos tentados pelas nossas cobiças. E a pergunta é, de onde nasce essa cobiça? Não é necessariamente, pelo menos pelo que ele está apontando aqui, eu estou tomando como parâmetro o que Tiago está dizendo. Nesse momento, o apontamento dele então é que a cobiça, ou seja, o desejo ardente por algo, ele vai nascer a partir do nosso interior. Vejam o verso de número 14. Ao contrário, ou seja, ao invés de vocês dizerem que estão sendo tentados por Deus, vocês deveriam saber que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vocês são tentados pelos desejos pecaminosos dos vossos corações. É o que Tiago está afirmando. Quando esta aqui é a cobiça, o atrai e seduz. Observem, irmãos, que há um passo a passo aqui, que ele está apontando. Primeiro, nasce o desejo pela prática do mal. O desejo brotou, a prática do mal. O que é que ilustra isso? O conselho que Deus deu a Caim. Vocês lembram, nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Caim e Abel ofereceram a oferta ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E isso despertou em Caim um ciúme e inveja do seu irmão Abel. Deus advertiu Caim dizendo, olha, o pecado está à porta. Ou seja, o Senhor está apontando que a perversidade no coração de Caim com relação ao seu irmão já havia nascido. A inveja, o ciúme já está presente. O desejo do homicídio já está aí. O pecado já está à porta. A ti cumpre dominá-lo. A gente sabe o final dessa história. Caim não dominou coisa nenhuma, matou seu irmão Abel, praticou o primeiro homicídio da humanidade. Então, de onde nasce? Nasce primeiro do desejo da prática do mal. Tudo sempre nasce da nossa cobiça, do desejo do nosso coração
ardente pela prática do pecado. Esse é o primeiro passo, e Tiago está identificando isso aqui. Depois, ele diz: quando esta o atrai e seduz. Aqui, irmãos, é uma ideia de isca. É uma ideia de isca. Como é que funciona? Vocês já viram um peixe ou alguém pescar com um anzol sem isca? Vocês já viram alguém caçar sem isca? Ou seja, o pescador põe uma isca no seu anzol, porque o peixe não morderá o anzol sem a isca. Não há nada que o atraia. Observe, o caçador põe uma isca que pode ser uma vítima, um animal menor, ou pode ser algum alimento que desperte o faro do animal o qual ele caça. Então ele põe a isca para finalmente ele armar a puca, o alçapão ou a armadilha. Então observem, não existe isca eficiente, não existe anzol eficiente sem isca. Não existe caçador que não use isca. Então, como é que o pecado ele trabalha na vida do cristão? E aqui Tiago dá o passo a passo. Primeiro, nasce o desejo pela prática do mal. Segundo, ele é atraído. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito. Eu sei que essa palavra está na moda. Eu não gosto muito de palavras na moda, porque eu acho que a gente precisa maturar bem o significado real das palavras. Mas eu acho que o que traduziria muito bem a ideia da isca é aquilo que tem sido chamado lá fora de gatilhos. Aquilo que despertou a algo. Então imagine alguém que é dado à pornografia. Ora, essa pessoa, sob hipótese alguma, não pode ver uma mulher com peça íntima, ainda que sendo no telefone celular, sendo em uma imagem, em um outdoor na rua, porque isso servirá de gatilho, ou isso será uma isca para seduzir aquele que tem o vício da pornografia. Imagine um ex-alcoólatra, embora se afirme que não exista essa expressão ex-alcoólatra, mas imagine alguém que luta contra o alcoolismo. Ora, essa pessoa não pode sentir o cheiro de álcool, porque certamente só o cheiro de álcool invadindo as suas narinas servirá para aquela pessoa como uma isca, para que ela retorne ao mal que outrora praticava. Então, de fato, primeiro nasce o desejo pelo pecado, para depois se observar uma oportunidade, ou seja, para depois externamente ser seduzido por algo. E aí Tiago continua, e ele diz assim, no verso de número 14, então a cobiça, o desejo ardente no coração, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Opa, agora nós temos algo concreto, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós temos um passo a passo aqui, de como se processa as tentações na vida dos eleitos de Deus. Mas temos a advertência de que ninguém afirme estar sendo tentado por Deus. E a razão é, primeiro, Deus não pode ser tentado pelo mal. Segundo, Ele não promove a tentação à vida de ninguém. O que significa o pecado gerar a morte? Penso eu que o que ilustra muito bem isso é o pecado do adultério praticado pelo rei Davi. Nós temos ali então Davi, da janela do palácio, que observa Betseba tomando banho. Então observem,
no seu coração nasce o desejo de possuir aquela mulher que já tinha um dono. Betseba já tinha um dono, era o seu esposo. O dono do corpo daquela mulher era o esposo dela, não o rei Davi. Mas Davi, ao fitar os olhos, então o desejo ardente nasceu em seu coração, e ele desejou possuí-la, e levou até as últimas consequências. Como Davi pensou se livrar do mal que praticou? Pondo o marido de Betseba na linha de frente da batalha. Os primeiros soldados a serem sacrificados são aqueles que estão na linha de frente. E aí, morreu o marido de Betseba. E Davi pensou: agora eu estou livre do pecado. No entanto, o Senhor enviou o profeta lá, que denunciou o seu pecado. Davi chorou, se arrependeu amargamente e compôs o Salmo de número 51. Então observem, irmãos, que o pecado, ainda que ele não gere a morte literalmente, o pecado, ainda que ele não gere a morte do ponto de vista de um homicídio, conforme eu acabei de citar o exemplo na vida de Davi, ele causa danos, ou seja, o pecado ele causa consequências. Essas consequências causadas pelo pecado podem ser chamadas de morte. Mas eu queria, irmãos, aproveitar para trazer uma aplicação para combater algo que nós somos especialistas em fazer. Nós somos especialistas em transformar provações em tentações. Eu queria dar um mero exemplo. Esse sermão eu preciso dar vários exemplos para ajudar a compreendermos. Imagine que você é um aluno. Você é um aluno. Você sabe que você terá uma avaliação no meio da semana. Como um bom cristão, o que é que você deve fazer? É se aplicar para ser aprovado. É isso que um cristão deve fazer. O desejo pela aprovação é lícito? Claro que é lícito. Que mal há em um aluno desejar ser aprovado? Pelo contrário, ele está correto. Então nós temos aqui diante de nós, falando agora literalmente, uma avaliação que ao término dela o que se espera é a aprovação do aluno. O desejo pela aprovação é lícito, a prova é lícita, então nós temos uma prova com desejo de uma aprovação. Como é que se transforma uma prova em uma tentação? Nós somos especialistas em fazer isso. Por isso que Tiago advertiu: não diga que quando você é tentado, é Deus quem está lhe tentando. O aluno não estuda, não se aplica. Ele tem o desejo pela aprovação que é lícito, mas ele usa de meios obscuros. Ou seja, ele usa do pecado para alcançar o fim que ele deseja. Em outras palavras, a prova é lícita e a aprovação também, mas no meio do caminho nós pusemos uma tentação. Qual? Colar para obter aquilo que desejamos. Eu sei que o exemplo ele é simplório, nem todos aqui são alunos, me refiro ao ensino lá fora. Mas se você tomar esse exemplo para a sua vida, você vai observar que você é especialista em fazer de uma provação uma tentação para alcançar a aprovação. Nós fazemos isso constantemente. Ou seja, ao invés de estarmos aos pés de Cristo, suplicando por graça, misericórdia, amor e sabedoria, nós não o fazemos em meio às provações, mas sabemos que aquilo que se espera é algo positivo e é lícito. Então, no meio do caminho, nós já abandonamos os pés do Redentor,
corremos atrás dos homens, corremos atrás dos nossos jeitinhos, corremos atrás das nossas manobras pecaminosas para alcançar aquilo que nós desejamos. Irmãos, eu sei que é uma máxima chamada de jeitinho brasileiro, mas jeitinho brasileiro não deve servir para um cristão. Embora nós sejamos brasileiros, eu não estou dizendo que o jeitinho brasileiro existe, embora eu saiba que essa é uma máxima usada no nosso país, o que eu quero dizer é, jeitinho brasileiro não compactua com a nossa fé. Arrumadinho, forçar a barra, falar com fulano, com beltrano, pulo do gato, esse tipo de coisa é coisa de gente desonesta. É coisa de gente desonesta. Nós não somos chamados, eu não estou sendo aqui falso moralista, deixe-me deixar claro. Nós somos chamados à santidade, a temer a Deus, a confiar em sua providência. Nós não somos chamados a, em meio às provações, às adversidades da vida, buscarmos dobrar os joelhos diante de homens, a fim de alcançar salvação para aquilo que se pleiteia. Nós somos especialistas em transformar provações em tentações. Nós sempre achamos que conseguimos um jeitinho. Até o dia, ouça o que eu vou lhe dizer, até o dia que Deus nos coloca em uma circunstância que homem nenhum dá jeito. Aí é ali que nós somos forçados a aprender. Porque tem circunstâncias na vida, irmãos, que você pode ser amigo do presidente dos Estados Unidos. Ninguém dá jeito. Ou Deus estende a sua mão com graça, ou você padece. Não são raras as vezes que o Senhor nos coloca em circunstâncias assim. Eu sei que parecerá duro o que eu vou dizer, mas é necessário que seja dito. É bom quando Deus faz isso. Pastor, mas por que é bom eu estar em um beco sem saída? Um lugar que só Deus pode me retirar de lá? Porque é justamente nesse beco sem saída que você lembra quem é Deus. Porque tem crente que para lembrar quem é Deus, precisa viver em becos sem saída. Porque ele sempre ama correr atrás dos homens. Ele confia nos homens. Ele confia nas instituições. Ele só não confia em Deus. Por isso, irmãos, que é bom quando Deus coloca em circunstâncias adversas. É bom. Vejam só, qual o contexto desses irmãos aqui? Eles precisam fugir para não serem mortos. Eu lhe pergunto, isso é um beco sem saída ou não? Eles têm alguma outra opção? Vão procurar quem? Não procura o governador. Vá recorrer à confissão, à Constituição Federativa. Não tem alternativa. O que esses irmãos tinham aqui era somente o Senhor. E nós somos chamados a confiar exclusivamente no Senhor. O que é que a Escritura diz? Que maldito o homem que confia em outro homem. Essa confiança aqui não é que eu devo olhar para o meu irmão e pensar assim, eu sou desconfiado de fulano, viu? Eu não confio em Beltrano. Olha, fulano ali fala comigo, mas é só falsidade. Não é não confiar. A Bíblia quer dizer que maldito o homem que põe a sua fé e esperança em outro homem. Porque se nós não pudéssemos confiar uns nos outros, isso aqui seria uma balbúrdia, uma bagunça generalizada. Então, ora, se eu não posso vir para uma reunião do conselho porque eu não confio em meus presbíteros, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou, se eles não confiam em mim, a mesma pergunta cabe, o que é que eu estou fazendo aqui?
Então não é confiar num sentido de você confiar na outra pessoa. Mas você não pode olhar para os homens depositando toda a sua fé e esperança, porque essa não é a vontade de Deus. É por isso que nós nos frustramos tanto na vida. Meu Deus, eu nunca pensei que fulano seria capaz de fazer isso comigo. Pois se prepare, se prepare. É bom você estar preparado. Porque o que freia a maldade no coração humano é a graça comum de Deus. Inclusive nos ímpios. Os ímpios podem ser muito piores do que eles são. E o que é que freia isso? A graça comum de Deus. A graça comum de Deus é um freio para que essa sociedade ela não se torne pior do que ela é. Então, irmãos, de fato nós somos chamados a confiar no Deus da nossa salvação, na sua provisão. Nós somos chamados a que, em um beco sem saída ou não, depositarmos toda a nossa fé e esperança no nosso Cristo. Nós somos chamados a isso. E observem a prova disso, verso de número 17. Tiago agora vai usar um argumento que nós somos especialistas em esquecer. Porque se somos especialistas em transformar provação em tentação, também somos especialistas em esquecer da generosidade de Deus. Observem o segundo argumento que ele usa, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou de mudança. Tiago usa como argumento que tudo que é bom, verdadeiramente bom, é dado por Deus. E aquilo que parece ser bom, mas não é, pelo Senhor não foi dado. Ou seja, toda bondade genuína, eu vou usar uma redundância e é proposital. Todo bom que faz bem é dado por Deus. Mas todo bom que faz mal da parte de Deus não veio. Tiago está dizendo, olha, toda boa dádiva, dádiva é presente, e todo dom que também é presente, perfeito, vem de Deus. E ele identifica, quem é esse Deus? É do alto, ele é o Pai das luzes. Tiago está lembrando aos seus leitores que estão em meio à provação, ao fogo cruzado, que não esqueçam da bondade de Deus. Não façam esse mal esquecendo que Deus é bom. Nós nos esquecemos disso, irmãos. Por que foi que Eva cedeu à tentação? Não foi só apenas porque ela foi seduzida por sua própria cobiça. Foi porque ela se esqueceu de que Deus era absolutamente suficiente para ela. Ou seja, ela esqueceu da bondade do Senhor. Vejam só, para resistirmos os dias maus, não basta apenas termos a ciência do passo a passo da tentação e evitarmos com a graça de Cristo. É necessário que por meio dessa mesma graça nos recordemos da generosidade de Deus. Vamos olhar o Senhor Jesus Cristo agora, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A tentação que o diabo promove a Jesus, penso que ilustra perfeitamente isso. Primeira tentação do diabo: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Eu pergunto aos irmãos, Jesus estava com fome naquele momento? Sim, ele estava. Mas qual foi a resposta que ele deu a Satanás? Os irmãos lembram? Que nem só de pão o homem viverá. Olha agora, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja,
Isso nos mostra que Jesus está mencionando a graça de Deus. Observem que não apenas ele está resistindo ao mal, e não havia possibilidade nenhuma dele cair, como ele está apontando um Deus gracioso, um Deus que é suficiente. Segunda tentação, ele leva o diabo, me refiro a Jesus, a um local alto e diz: olha, esse mundo me pertence. Esse mundo me pertence. Eu te darei, se prostrado me adorares. A terceira tentação, na verdade. E Jesus replica, dizendo que somente a Deus dará adoração, ou seja, dará culto. Observem que, mais uma vez, aquilo que era a tentação está fazendo com que Deus seja visto, exaltado e bendito. Então, irmãos, por que é que nós, muitas vezes, cedemos às tentações? Sabe qual é a resposta? Além da cobiça do nosso coração, é porque nós somos insatisfeitos com aquilo que temos. Sabe por que você ama mais o dinheiro do que a Deus? É porque o dinheiro lhe satisfaz mais do que ao Senhor. É por isso. Sabe por que você tem tempo para tudo, só não tem tempo para o Senhor? É porque tudo tem lhe deixado mais satisfeito que o Senhor. Não é que Deus tenha a obrigação de deixar alguém satisfeito com relação aos seus mimos. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que ilustra bem isso é o Salmo de número 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Na nossa tradução está: nada me faltará. E as pessoas acham que o fato de ter o Senhor como seu pastor não pode lhes faltar nada. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo: tendo em vista que o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de mais nada. Por que eu não sentirei falta de mais nada? Porque para mim o Senhor é absolutamente suficiente. É isso que o salmista está dizendo, embora a nossa tradução não faça aparecer. Então, irmãos, eu já estou concluindo, mas eu quero ainda adverti-los nesse último momento, que uma das razões das nossas quedas é o fato de não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Por que é que alguém só vive endividado? Porque não está satisfeito com o que tem. Por que é que alguém trai a mulher? Porque não está satisfeito com a mulher. Eu não estou dizendo que isso é lícito. Isso é errado, é adultério. Por que é que alguém mente? Porque não está satisfeito com a verdade. Por que é que alguém ilude? Porque não está satisfeito com a transparência. Observem que a insatisfação com relação àquilo que o Senhor tem promovido às nossas vidas nos leva ao pecado. Observe isso, é importante você saber disso. Quando você entende não estar satisfeito no Senhor, isso traz uma implicação muito séria, porque isso fará você buscar migalhas em lugares escusos. Você consegue perceber isso? Por isso, irmãos, que quando a gente se depara com a verdade do Senhor, a gente deve estar disposto a ouvir essa verdade. Segundo, a se submeter a essa verdade. Terceiro, a buscar a face do Cordeiro piedosamente. Essa palavra também tem sido muito recorrente nas minhas pregações e até nas orações de alguns irmãos. Recentemente eu aprendi o que significa piedade. Piedade é uma palavra formada de outras duas. Pia significa pés. Dade significa divindade. Piedade significa, ouçam, piedade significa estar aos pés
da nossa divindade. Quem é a nossa divindade? Cristo. Você entende agora porque você é tentado, por quem você é tentado, porque cede à tentação e porque nunca supera essas dificuldades. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, os nossos desejos ardentes e aparentemente incontroláveis. Nós somos tentados por isso. Fatores internos, mas que são alimentados também por fatores externos. Somado a isso, irmãos, nós nos esquecemos de que Deus não tenta ninguém. A bem da verdade, todo bem que é bom, ele vem do alto. E nos esquecermos da bondade de Deus, nos esquecermos da sua santa providência, nos traz consequências muitas vezes irreparáveis. Lembre por quem você é tentado. Cuide para que você não transforme uma provação em tentação, depositando a sua esperança, a sua fé em homens, em objetos ou até em instituições. Cuide para lembrar que todo o bem que você tem recebido tem vindo das mãos do Senhor. Cuide disso, porque esses são antídotos poderosos para nos levar a superar as dificuldades as quais sofremos nessa vida. Verso 18: pois, segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade do Senhor, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, Ele nos converteu. Deus nos convenceu do pecado, da nossa incredulidade, da justiça que está em Cristo e do juízo vindouro, para que fôssemos, de que forma? Como que primícias para toda sua criação. Ou seja, de tudo que Deus criou, o homem é aquele que carrega a imagem e semelhança do Senhor. Ele é a primícia de tudo que Deus criou. Nos colocamos de pé e oremos encerrando esse momento. Pai eterno, ajuda-nos a nos dias maus não atribuir a nossa tentação ao Senhor. O Senhor não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Mas nós, em nossa fragilidade e pecaminosidade, muitas vezes costumamos transformar provações lícitas, piedosas, em tentações e responsabilizarmos o Senhor por isso, da mesma forma que Adão o fez. A mulher que tu me deste me levou ao pecado. Livra-nos dessa maldição e ajuda-nos a nunca esquecermos quem de fato é bom. O Senhor é bom, é generoso, é santo e bondoso. Aquilo que o Senhor tem nos dado é o suficiente e necessário para cada um de nós. Livra-nos, Pai, do sentimento, do comportamento de descontentamento quanto à sua providência, porque esse é um passo largo para o pecado. Não estarmos satisfeitos no Senhor nos levará a buscarmos aquilo que nos conduz à morte. Tenha misericórdia da nossa vida, da nossa igreja, do nosso povo, que essas mensagens que têm sido pregadas, ela nos corrija, os nossos pensamentos, o nosso coração, ela nos ajude, Senhor, a sermos um povo santo e maduro, não como meninos birrentos que vivem a se espernear, que julgam ser cheios de direito, quando na verdade a Tua palavra nos adverte: se
temos algo do que reclamar, que nos queixemos dos nossos próprios pecados. Essa reclamação é lícita e ajuda-nos a termos essa consciência em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós hoje e eternamente. Amém.